boa tarde. Não sei se consigo ouvir. Agora sim, parece sim. Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a este encontro. A Associação de Pacto e Marga tem como fundador o mestre espiritual para Nasa Vishwananda. É com muito prazer que estamos em Vila Real e que temos o nosso Swami Prabhupada connosco. E vamos partilhar com vocês sobre um tema que todos nós gostamos, que é sermos felizes. E desde que eu saiba, desde pequeninos, não é? Que nós temos aos nossos filhos para serem felizes, nós sermos felizes. E muitas das vezes pensamos que a felicidade está nos bens materiais, vamos buscar muitas coisas para sermos felizes, mas há outra felicidade muito mais interior, que é hoje disso que vamos falar, e por isso foi com um prazer que viemos a Vila Real e que temos aqui hoje o Swami Prabhupada. Swami, muito prazer que estás aqui connosco. Fico feliz de estar aqui. E agora, eles são teus. Obrigado. Gurudev, obrigado por receber aqui. Eu, na verdade, vou falar sobre a felicidade, mas antes de começar, eu acho que é importante termos definições da felicidade que nós concordamos, para saber o que estamos a falar. Porque senão eu vou dar aqui uma palestra de 1 hora falando sobre algo que vocês não fazem a mínima ideia ou não concordam comigo. Isso é mal. E ainda mais, está frio. Então, se não concordam e estão com frio, palestra terrível. Então, em primeiro lugar, felicidade, a definição, digamos assim, mais simples da felicidade é um estado, um bem-estar e uma satisfação. Nos sentimos satisfeitos e temos bem-estar. Mas bem-estar é um termo que abrange muitas coisas. Então, quando eu digo que a felicidade é um bem-estar, isso ainda pode ser interpretado de maneiras muito diferentes por cada pessoa, não é? Mas eu acho que neste caso é útil manter uma definição aberta. Bem-estar é a palavra-chave e o que isso significa para vocês vai ser uma coisa individual, porque a felicidade é uma coisa individual. O que faz uma pessoa feliz não faz a outra e vice-versa. Eu fico feliz quando a minha equipe de futebol ganha, mas se a minha ganhou, então outra perdeu. Então o que me faz ficar feliz não necessariamente faz todos ficarem felizes, não é? Então temos que manter uma definição semi-aberta do que é felicidade. É verdade, como a Pamela disse agora, que às vezes os pais dizem aos filhos: façam o que vocês querem, sejam felizes, não é? Mas essa ideia que fazer o que nós queremos resulta em felicidade não é bem correta. Muitas vezes nós fazemos o que nós queremos e depois nos arrependemos, porque o resultado não foi a felicidade. Sim, se calhar fomos liberados a fazer isso. Temos uma família compreensiva que deixa a gente fazer o que nós queremos, mas não quer dizer que o que nós queremos são coisas boas ou certas, ou que dão um resultado que nós imaginamos que vai dar. E a questão é se existe alguma maneira de prevenir isso antes da coisa acontecer, porque depois de ter acontecido é tarde demais, não podemos voltar atrás. Então eu vou começar hoje
na cultura hindu é um dia especial, porque hoje é o dia que celebramos uma das nossas escrituras mais sagradas, que se chama Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é uma conversa entre Deus e um dos seus discípulos, que se chama Arjuna. E, de acordo com a tradição hindu, essa conversa aconteceu hoje, mas há muito tempo atrás. E um dos versos dessa escritura, no capítulo 18, Krishna diz uma coisa que eu acho muito interessante, muito relevante para todos nós, que é: existem dois tipos de felicidade. O primeiro tipo de felicidade começa como veneno, mas acaba como néctar. E o segundo tipo de felicidade começa com o gosto de néctar, mas acaba como veneno. E nós temos que saber identificar qual é qual e ter o discernimento para poder fazer uma escolha consciente de qual tipo de felicidade que nós queremos. E eu vou explicar, vou dar exemplos, tentar trazer uma visão clara de quais são essas duas felicidades e exemplos de coisas que nós fazemos no nosso dia a dia que correspondem a essas duas felicidades, esses dois tipos de felicidade, ok? A primeira, que começa sendo néctar e depois acaba em veneno. Vou te dar um exemplo super básico: chocolate. Eu começo a comer chocolate, néctar, eu sinto feliz. Assim que eu acabo de comer uma barra inteira, dói no estômago. Se calhar eu como 2 barras ou 3 barras, porque sabe tão bem, por que não? Não é? Mas depois de comer, ficam com dor de barriga, sim ou não? Então este é o tal veneno. É uma coisa que começa bem, mas acaba mal. Eu acho que vocês podem imaginar muitos outros exemplos que são iguais. Comida é a coisa mais básica, mas às vezes é muito mais do que isso. Às vezes são relacionamentos, amizades, que começam concretizando os nossos desejos imediatos, mas a longo prazo trazem outros problemas. Do outro lado temos a segunda felicidade, que é: começa com um veneno e acaba com um néctar. Um exemplo: vocês sabem que o maior medo que as pessoas têm, o ser humano, não é a morte, mas sim falar em público. Falar em público é o maior medo do ser humano. Por quê? Porque é uma morte viva. Nós morremos, a nossa imagem morre, a nossa reputação morre, mas temos que aturar isso. Estamos vivos para sentir esse efeito, e é horrível. Se tu diz uma coisa errada, as pessoas começam a rir da tua cara, ou começam a julgar, ou sentam-se assim. É o pior, se tens esse medo. Então, imagina, como qualquer outra habilidade, quando tu começas a desenvolver aquela habilidade, aquela competência, no início tens muito medo de falhar, tens medo que não vai dar certo, tens medo do julgamento dos outros. Então estás a fazer algo positivo que vai te trazer felicidade, mas não no começo. No começo é doloroso, é difícil, cheio de obstáculos, cheio de razões para desistir. Eu conheço muitas pessoas que vieram falar comigo ao longo dos anos e dizem: Swami, você tem uma capacidade de falar em público, você não sente medo? Eu digo: agora não, já senti. Eu também quero falar em público, você tem alguma dica? Sim, a única dica: não desiste. Primeira vez vai ser horrível, segunda vez também, terceira provavelmente também. Eventualmente você ganha confiança e você ganha capacidade. E quando você ultrapassa essa fase, você vai sentir uma alegria tão grande de ter desenvolvido algo que você nunca mais vai perder essa alegria. Então começa como um veneno, uma coisa difícil, mas se tu aguentas, chegas a um ponto de felicidade que nunca mais perdes. Por quê? Se ultrapassaste esse medo, o medo não volta. E isso se aplica a quase tudo na vida. Se tens medo de alguma coisa, e isso é individual, cada pessoa vai sentir medo de coisas diferentes. Se tu consegues identificar um desses medos e dizes a você próprio: como é que eu vou ultrapassar esse medo? Como é que eu vou me desafiar a largar esse medo? Estás a ver uma das razões por qual pessoas têm medo de falar em público? Porque às vezes existem coisas que acontecem
interrupções. Depois, o que eu estava dizendo? Esqueci. Felizmente, está aqui na minha primeira vez. Então, quando nós estamos numa situação assim, temos que encontrar o medo e encarar esse medo. É difícil. É difícil porque não sabe bem, não nos sentimos felizes fazendo isso. Mas sempre com aquele objetivo. Mas eventualmente eu quero alcançar estado X. Mas é difícil. Então o que é preciso para chegar a esse ponto? Uma coisa. E essa coisa é o segredo da felicidade. E o segredo da felicidade é a disciplina. Disciplina. Sim, a disciplina. Entenderam? Disciplina. Certo. Agora, ninguém gosta dessa resposta. Ninguém gosta de descobrir esse segredo. Literalmente, nunca conheci uma pessoa que ouvindo isso disse: eu sabia, adoro. Não. Todos baixamos a cabeça, infelizmente. Porque ninguém gosta da disciplina. Mas lá no fundo do nosso coração nós sabemos que é verdade. Para alcançar algo, especialmente algo de valor, é preciso disciplina. Para manter algo, é preciso disciplina. Então, às vezes, não é só para alcançar, mas também para manter. Vou te dar um exemplo. Porque às vezes a disciplina é uma coisa assustadora, mas não tem que ser. Vou te dar um exemplo. Imagina que tens um amigo e passas um dia, 3, 4 horas com esse amigo, ter conversas profundas, interações de coração mesmo, mas depois ignoras o amigo 29 dias. Então só estás com o amigo uma vez por mês. O amigo vai se sentir um pouco estranho, no sentido que, quando estamos juntos, é óbvio que temos uma amizade forte, uma amizade verdadeira. Mas tanta ausência que às vezes eu me questiono se realmente tenho essa amizade ou não, ou se é algo circunstancial. Do outro lado, imagina que você tem um amigo que só passa 15, 20 minutos por dia com essa pessoa, mas faz 3, 4 vezes por semana. Essa amizade constante, essa presença constante, vale muito mais do que aquela que só aparece de vez em quando. Por quê? Porque a pessoa não tem espaço para duvidar, a pessoa não tem espaço para questionar se é real ou não é real. E essa disciplina de aparecer, de estar presente constantemente ao longo do período de tempo, é aquilo que torna a felicidade a amizade mais e mais feliz, mais e mais saudável, mais e mais profunda. Sabes por quê? Eu falo de experiência própria. Eu tenho amigos com quem eu só falo uma vez cada 2, 3 meses. E cada vez que eu falo com eles de novo, é quase que nós temos que restabelecer a amizade. E eu sinto sempre aquele: ainda estamos bem, não falamos há tanto tempo. E você desperdiça para ir meia hora, 1 hora só restabelecendo aquilo que já tinha antes. Isto é no caso de amizades. Mas às vezes são coisas mais básicas. Por exemplo, ler um livro. Quando estás a ler um livro, imagina que estás a ler, chegas à página 30 do livro, paras de ler, passa 1 semana, 2 semanas, pegas o livro de novo. Podes continuar a partir da página 30? Ou já te esqueceste das coisas que aconteceram antes? Tens que voltar umas páginas atrás para lembrar onde é que estavas e depois é que continuas, não é? Então a vida também é assim. Não podemos pausar as coisas e depois continuar quando nós queremos. Cada vez que tu paras de dar atenção a algo, o teu foco, a tua energia, a tua consciência vai para outra coisa. Energia nunca morre, nunca pausa, está sempre em movimento. Tua consciência está sempre em movimento. É por isso que ninguém aqui se lembra das coisas que aprenderam na escola. Verdade ou mentira? Algumas coisas sim. Mas muitas coisas também não é? Por quê? A nossa mente está direcionada a outras coisas. Um foco diferente. Perdemos aquilo que já tínhamos antes. Não é que aquilo se mantém como está perfeitamente. Eu coloco o foco lá, está tudo lá. Não. Eu antigamente, quando era miúdo, eu falava alemão.
que meu pai falava alemão. Meus pais divorciaram, mudei para outro país, aprendi outras línguas, hoje em dia eu já não falo alemão. Esqueci. Depois a pessoa diz, mas como é que pode esquecer? Se aprendeste, nunca esquece. Esquece sim. Por quê? Coloquei o foco em outra coisa. Então a felicidade, por que a felicidade do ser humano é uma coisa que surge e cai, e surge e cai, e às vezes temos momentos de alta felicidade e depois momentos de alta tristeza, como se fossem ondas. Por quê? Porque mudamos o nosso foco, porque dedicamos a coisas instáveis, e eu vou falar mais sobre isso e vamos abordar esse assunto, mas primeiro temos que aceitar certas coisas. A primeira coisa é que tudo neste mundo exterior, neste mundo material, são coisas que têm um começo, têm um início e têm um fim. Temos que aceitar essa verdade, não é? Tudo tem um início e tem um fim, cá neste mundo. O que significa que mais cedo ou mais tarde, se eu gosto ou não gosto, aquilo que eu mais amo ou aquilo que eu mais valorizo vai desaparecer de uma maneira ou outra. Isso é uma realização às vezes assustadora e triste. Não é o foco da minha palestra de hoje, mas temos que aceitar esse fato primeiro para poder construir algo positivo baseado nas verdades e não nas mentiras, não na ilusão. Vocês concordam comigo? Sim. Ok. Então, sabendo que isso é uma verdade inescapável, então tenho só uma dica ou um conselho, digamos assim, que é: vocês podem ser felizes por qualquer coisa, qualquer razão, mas uma regra só: a fonte da sua felicidade, a base da sua felicidade não pode ser um objeto material que existe no exterior do seu ser. Não pode ser. E eu considero objetos materiais seres humanos também. Por exemplo, se tu és feliz e eu te pergunto, mas por que és feliz? E tu dizes, porque eu tenho um marido espetacular. Parabéns, primeiro. Isso é raro. Mas, segundo lugar, tens que saber que isso é uma má resposta. Porque isso é algo que podes perder amanhã. E não tens controle. E se tu perdes isso, e essa pessoa é a fonte da sua felicidade, vai te tornar uma pessoa infeliz. E eu não quero isso para você. E tu não devias querer isso para você próprio. O que não quer dizer que eu estou te dizendo para abandonar o seu marido. Ou jogar fora. Não. Nós temos que ter uma outra base da felicidade. E por cima dessa base, podemos adicionar o que for que seja, incluindo o tal marido, incluindo o nosso emprego, incluindo a nossa casa, incluindo as nossas atividades que amamos fazer, que nos fazem felizes, sim. Mas se tu perdes essas coisas todas, aí o que é que vais ser? E nós achamos que essas coisas só acontecem às pessoas nas notícias, nos jornais, nos filmes, mas não é essa a verdade. Não é? Agora a questão é, qual é a base correta então? Se não são essas coisas, então o que é? É só o que temos cá dentro. Não pode ser qualquer outra coisa. Tem que ser aquilo que nós controlamos, que está dentro de nós próprios, que ninguém pode roubar. Agora, a questão é como despertar essa felicidade, como manter essa felicidade. Da mesma maneira que eu estava dizendo antes, depende de onde você coloca o seu foco. Se você nunca foca no seu interior, então não fique surpreso ou surpresa se depois não sente nada lá dentro. Se nunca paras para investir nesta realidade que existe cá dentro, passas a tua vida inteira investindo nas circunstâncias exteriores, não fiques surpreso depois se tens uma grande dificuldade em encontrar essa base. É normal, é natural, mas temos que corrigir na mesma, não é? Então temos que aceitar responsabilidade.
A responsabilidade, juntamente com a disciplina, são essas palavras feias, são as coisas mais importantes nessa busca da felicidade. Quando assumes a responsabilidade que eu tenho que fazer essa jornada, eu tenho que buscar essa base, mas ninguém pode fazer isso por quê? Porque está aqui dentro e vocês não sabem o que está aqui dentro. Vamos fazer um testezinho. Então, temos aqui um casal. Temos aqui mais algum casal? Estão todos com medo, ok. Então vamos com vocês os dois. Imagina agora que vocês os dois desenvolvem uma capacidade espiritual, um superpoder de conseguir ler a mente do outro. Sempre. Ok? O que vocês acham que vai acontecer? Vai melhorar o relacionamento ou piorar? Vai piorar. Se tivermos coisas escondidas, sim. Pronto. Em certas circunstâncias vai piorar, mas vamos dizer que é mais provável que vai piorar do que não. Concorda? Sim. Sim. Okay. Obrigado pela honestidade. Isso se aplica, se nós somos honestos, a qualquer amizade também. Até nas relações familiares, não é? Filhos e filhas, o que nós escondemos dos nossos pais ao longo da vida, não é? E o que os pais não dizem aos filhos ao longo da vida? Os julgamentos, as opiniões. Nós guardamos porque não queremos magoar as pessoas, não é? E que faz todo sentido. Não queremos magoar as pessoas necessariamente, mas não deixa de ser um fato que temos o pensamento, que temos isso na cabeça. E é difícil ouvir palavras negativas vindo de alguém que amamos. Imagina ouvir 10, 20, 30 coisas que estão lá dentro. Eu às vezes penso, se vocês são como eu, então eu tenho alguma ideia das coisas que passam pela vossa cabeça de vez em quando. Eu sou uma pessoa espiritual, sou um monge, mas continuo tendo uma mente como vocês. Não é só porque eu tenho um estilo de vida diferente que a minha mente deixa de funcionar. Então a minha mente, coisas que passam cá dentro, às vezes eu fico chocado eu próprio. Onde é que isso veio? Por que eu estou pensando nisso agora? E eu te digo, sabes quando acontece mais comigo? Quando eu estou à frente do meu mestre espiritual. Quando eu estou em frente dele, que é supostamente quando eu tenho que estar no meu auge da espiritualidade. Não, é nesses momentos que surgem todos os pensamentos mais estúpidos de todos os tempos. E eu pensando, não, agora não, por favor, agora não. Isto é momento errado. Porque ele é capaz de ler meus pensamentos. Não faças isso agora. Deita-se fora. Deita-se fora? Ah, pois. Isso é largar, desapegar. Deixa as coisas tão facilmente como vieram, podem ir embora também. Exatamente. Em vez de agarrar esses pensamentos, pelo positivo ou negativo, temos que deixar ir embora. Mas já é tão difícil estabelecer relacionamentos compreensivos entre as pessoas. Imagina ter essa expectativa que as pessoas vão compreender os pensamentos que tens e não vão te julgar. É difícil. É muito difícil. E por que eu estou dizendo isso tudo? Porque a felicidade, a busca da felicidade começa aqui dentro. E nós temos que aceitar o que nós vamos encontrar aqui dentro quando começamos a procurar. Às vezes é assustador. Vocês lembram daquela felicidade que eu disse que no começo é veneno e acaba sendo néctar? O processo de auto-introspeção é exatamente igual. Quando começas a olhar para cá dentro que nós temos, vais encontrar coisas feias. Ego, arrogância, apegos, julgamentos. Mas tens que aguentar, tens que persistir. Sim, eu tenho essas coisas, mas eu tenho outras também, e eu sou capaz de ultrapassar essas coisas. Eu sou capaz de ir além dessas coisas, porque eu não sou essas coisas. São coisas que me afetam de vez em quando, são tendências que eu tenho, mas eu não sou essas coisas. E eu tenho que acreditar nessa verdade. E se eu acredito suficientemente nessa verdade, eu encontro uma motivação para continuar nessa busca, até encontrar coisas positivas. E as coisas mais profundas são sempre as mais positivas. As coisas negativas estão sempre aqui em cima.
prontas para sair. Isso tem um lado positivo. Pronto para serem despedidas também, para largar essas coisas. Recentemente tivemos um grupo de pessoas novas que foram visitar o ashram onde eu vivo na Alemanha, onde meu guru vive também. E teve uma pessoa que veio falar comigo e disse assim: eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu cheguei aqui com a expectativa que eu ia encontrar pessoas muito santas. Não é o caso. Na realidade, eu encontrei pessoas que, na minha opinião, se eu tocar 2, 3 dias, são piores que as pessoas que eu tenho lá em casa. O que se passa? E eu comecei a rir. Eu disse: bem-vindo ao ashram. Concordo, mas tens que entender por quê. Se tu vais a um hospital, quem é que vais encontrar no hospital? Doentes? Médicos? Enfermeiros. Ficamos com essas 3 categorias, ok? Então, vais para o hospital, que é o centro de saúde, mas encontras pessoas doentes. Não é? Então, vais para o centro da espiritualidade e vais encontrar pessoas o quê? Iguais. Materialistas. Por quê? É por isso que foram para o centro da espiritualidade, para mudar. Não quer dizer que já mudaram. Tal como uma pessoa não entra no hospital e é curada só por estar no hospital. Tudo leva o seu tempo. Pois. Tudo tem o seu tempo. É um processo. E nesse processo, às vezes a pessoa fica mais doente antes de ficar curada, mais inabilitada. Tu fazes uma cirurgia, a pessoa fica de cama sem fazer nada, não é? À espera de ser curada. E se calhar antes da cirurgia era capaz de fazer mais. Mas é um processo de cura, e depois desse processo acabar, a pessoa sai com ainda mais energia, mais capacidade, não é? Então, o caminho espiritual, esse processo da busca da felicidade é igual. Procurando uma felicidade real, com uma base que ninguém pode te roubar, às vezes vais encontrar uma tristeza nesse caminho. Vais encontrar coisas amargas. Vais encontrar coisas feias. Faz parte desse caminho. E não podes desistir ou correr para as felicidades exteriores novamente como fizeste antigamente, simplesmente para não sentir essa dificuldade ou essa dor. Porque isso faz com que o mundo inteiro se torne uma droga para você. É a mesma psicologia do consumo de drogas. Se torna viciante. Por quê? Porque eu sinto mal, consumo a droga, tenho um sentimento de alívio. Mas isso resolve alguma coisa? Só esconde o sintoma da doença, mas não resolve a doença. É como a bebida. É como muitas coisas. Como o tabaco. Eu conheço pessoas que são super carismáticas, extrovertidas, mas você vê que por detrás disso, muitas vezes são pessoas que cultivam essas amizades com todo mundo porque não querem estar sozinhos. Não são capazes de sentar sozinhos 10 minutos porque não gostam do que encontram quando olham cá dentro. Então onde é que está a minha droga? Amigo, chega aqui, vamos bater um papo, vamos conversar. Qualquer coisa para disfarçar a minha consciência daquilo que realmente se passa aqui dentro, não é? E cada um de nós tem a nossa droga, a nossa coisa que a gente foge da realidade para sentir aquele alívio. São coisas às vezes óbvias e às vezes são coisas mais sutis. Então o desafio é esse: és capaz de sentir feliz com menos, e até chegar ao ponto que és capaz de ser feliz com nada, mas por agora com menos. Por exemplo, estamos cá nesta sala, que é uma sala linda, mas estamos com frio, não estamos? Mas isso é um obstáculo para a nossa felicidade? Poderá ser. Poderá ser. Depende da nossa mentalidade. Depende do nosso foco. Eu, quando vou a um hotel, quando vou ao hotel, estou sempre procurando certas coisas. Qualidade da cama.
Qualidade do chuveiro. Eu quero um jato que sai daquele chuveiro. Não quero umas pingas a cair. Pequeno almoço. Top. Eu gosto de comer. Mais. Bom preço. Não é? Ok. Concordam em geral com esse critério de um hotel? Ok. Nós estamos pagando, estamos qualidade. Também é bom tempo para um pouco. Pois. Se dá para a publicidade, Vou te dar um exemplo. Pessoas vêm para o Ashland, na Alemanha, continuo dando meus exemplos, é onde eu moro, é o que eu conheço. Vêm ao Ashland da Alemanha, pagam, estamos no hotel, mas o Ashland não é um hotel. Então acham que é um mosteiro. Cama é simples, não tem televisão, internet só no lobby, não vais encontrar nos quartos. Porque isto aqui é um mosteiro. Não é um lugar para confortos materiais. E a pessoa ou adapta essa mentalidade e retira os obstáculos todos, ou não é capaz. E já de início, que entra naquele quarto já está infeliz.